Obrigado, Espírito Santo. Eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a revelação da palavra do Pai e ser impactado, curado, liberto, transformado, salvo pelo poder desta revelação. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Obrigado, ministros de fogo, ministros de louvor. Eu já vou liberar a primeira aula. Seminário profético Pastores de Diabos. Pastores de Diabos. Diga para alguém pertinho de você: ei. Diga: ei, Deus jamais irá prosperar diabos. Deus jamais irá prosperar diabos. Já vou chegar com uma voadora no meio dos peitos do Satanás. Posso? Tem muitos ministros, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, que não estão a pastorear filhos e filhas de Deus. Estão a pastorear diabos. Existem muitas igrejas que não são igrejas de filhos, são igrejas de diabos. Posso continuar? Abra as vossas Bíblias. Efésios capítulo 4. Vamos do verso 10 até o verso 16. Do 10 ao 16. Quem pode acompanhar a leitura? Espectadores ao redor de todo mundo, acompanhem em vossa telinha. 3, 2, leiam. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Quem foi que desceu e que subiu? Jesus. Dá glória a Ele. Então Jesus desceu, não desceu? Depois subiu, sim ou não? Para cumprir todas as coisas. Eu vou trazer uma revelação muito forte aqui. Quantas vezes eu já abri esse texto e eu ainda não falei o que eu vou falar agora? Posso falar? Versículo 11. Leiam comigo. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Segure. Posso soltar a revelação? O mesmo que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, na majestade das alturas, sim ou não? Para cumprir todas as coisas. E os apóstolos, e os profetas, e os evangelistas, e os pastores, e os mestres fazem parte do cumprimento destas coisas. Eles podem colaborar ou atrapalhar. Você entendeu? E eu vou falar. Tem muitos que estão atrapalhando. Para o cumprimento de todas as coisas, para que todas as coisas sejam cumpridas, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, ou seja, doutores, precisam realizar o que foram dados para realizar. E o que eles foram dados para realizar? Versículo 12, por gentileza. Leiam comigo, 3, 2, 1, vai.
querendo o aperfeiçoamento para a obra para a edificação do corpo olha aí, foi para isso. Aperfeiçoamento dos santos. Cadê os santos? Onde estão os santos? Para a obra do ministério. Diga, o ministério tem uma obra. Diga, o ministério tem uma obra para edificação do corpo de Cristo. Diga, o corpo de Cristo, enquanto não crescer, enquanto não amadurecer, não estará habilitado a cumprir a obra do ministério. E aí o que acontece? O verso 10, volta lá no 10, por gentileza. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Você está entendendo? Dê glória ao Senhor por isso. Se você e eu não amadurecermos, não crescermos, não iremos colaborar, iremos atrapalhar. Então, muitos ministros estão atrapalhando. E porque estão atrapalhando, muitos santos também estão atrapalhando. Nós podemos estar colaborando com a manifestação em glória de Jesus, ou nós podemos estar atrapalhando a sua manifestação em glória. Você está entendendo? Muitos ministros não estão a pastorear santos, filhos de Deus. Santas, filhas de Deus. Estão a pastorear diabos. Vamos ao verso 13, por gentileza. Efésios 4:13. Leiam. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Segura. Todos são todos, sim ou não? Já chegamos à unidade da fé? Chegamos ou não chegamos? Ou ainda estamos brigando? Eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. Eu sou de Armínio, né? E eu sou de Calvino. Eu sou pré-tribulacionista. Eu sou pós-tribulacionista. Eu sou meso. Luterano. Meu Deus, é tanta coisa, irmão. Diga misericórdia. É tanta fé, não é? Tanta fé que não sabemos o que seguir, é assim ou não é? Então não chegamos à unidade da fé. Enquanto não chegarmos à unidade da fé, o povo de Deus caminhar na mesma fé, estamos atrapalhando. Vírgula. E ao conhecimento do Filho de Deus. Temos conhecido o Filho de Deus? Já chegamos a este conhecimento do Filho? O conhecimento revelado de quem Ele é? Para que nos tornemos como Ele é? Muitos ainda pensam que são a noiva de Cristo. Não receberam o conhecimento do Filho de Deus. Você está entendendo? Vírgula. A homem perfeito, diga maduro. A medida da estatura completa de Cristo. Já chegamos lá? Não chegamos. Então nós não estamos colaborando com Cristo. Nós estamos atrapalhando. O Espírito Santo de Deus me traz um exemplo aqui. Imagine um pai realizando uma tarefa. E essa tarefa é bem simples para ele, mas a sua filha ou seu filho estão ali, tentando ajudar. Só que para o filho e para a filha é bem complexo. Vai ajudar ou vai atrapalhar? Vai ajudar ou vai atrapalhar? Igreja, vai ajudar ou vai atrapalhar? É assim que nós estamos diante do Pai. Estamos atrapalhando e não ajudando. Mas esse mesmo filho, essa mesma filha, ao observar, ao ser instruída, ao ser instruído por este pai ou por pais e crescerem e amadurecerem, aquela tarefa que outrora era complexa se tornará fácil, sim ou não? Sim ou não? Vai ajudar ou vai atrapalhar? É isso que você e eu devemos fazer. Através das orientações dos pais, crescer, amadurecer à medida da estatura completa de Cristo, para poder realizar a obra de Cristo. Mas tem mais, vamos lá, versículo 14.
Leiam, 3, 2, vai. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Diga, criança é inconstante. Quem está entendendo? Leiam. Levados em roda por todo vento de... Todo vento, ó. Ensino, palavras de ensino. Crianças são inconstantes. Então, ora é arminiana, ora é calvinista. Quem está entendendo? Vamos lá, alguém? Pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosa. Diga o Satanás. Diga diabos. Você está entendendo? Escute isso. Se nós não tivermos maturidade, não tivermos crescimento, nós seremos levados, nós seremos seduzidos e nos tornaremos diabos. Deixaremos de ser filhos e nos tornaremos diabos. Na aula de hoje eu não vou te ensinar, mas na aula da próxima quarta-feira eu vou te ensinar como é que nascem os diabos. Quem é que vai vir para aprender? Eu vou te ensinar como os diabos nascem. Essa revelação é muito forte, você vai precisar ouvir. Amém ou não amém? Estamos entendendo até aqui? Então diga para alguém: quem não tem... Vixe, vocês estão fraquinhos, né? Abre sua boca santa, diga assim: quem não tem estrutura espiritual como Cristo será enganado. É facilmente enganado e tentado a se tornar um diabo. E Deus jamais irá abençoar e prosperar diabos. Versículo 14, ou 15, por gentileza. Versículo 15. Leiam. Antes, seguindo façamos o quê? Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Alguém tem que louvar o nome dele. Seguindo a verdade. Não é seguindo a mentira. Os que seguem a verdade crescem em tudo e tornam-se como Cristo. Os que seguem a mentira não crescem, não amadurecem. Pelo contrário, tornam-se cada vez mais fragmentados, distorcidos e se tornam diabos. Você está entendendo? Versículo 16, é o último. Seguindo a verdade em o quê? Amor. Quem está entendendo? Quem está ouvindo a verdade em amor? Quem tem ouvido em amor a verdade? Então você e eu, nós temos tudo para crescer, nos tornarmos como Cristo. Aleluia. Leiam comigo, 3, vai. Do qual todo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Para a sua edificação em amor. Tem que crescer em verdade, em amor, para poder levar outros a crescerem em verdade e em amor. Alguém tem que aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Amém. Então ouçam isso. Muitos ministros não estão se doando, se sacrificando, amando, cuidando de filhos de Deus, mas de diabos. Filhos
do diabo. Meu Deus. Vou repetir. Deus jamais prosperou, jamais abençoou o diabo. Alguma vez você já viu Deus abençoar o diabo? Quem já ouviu? Quem já viu? Deus jamais fez isso. E Ele jamais fará. Então, igrejas em que há muitos diabos jamais irão ser abençoadas. Deus jamais irá prosperar igrejas cheias de diabos. Nem as que toleram os diabos. Igrejas assim não crescem, não prosperam. E por isso os líderes estão frustrados. Os ministros, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, obreiros, diáconos estão frustrados, estão desanimados. Você está entendendo? Estão a ponto de desistir, estão doentes, enfermos, estão em depressão, em ansiedade. Todos os dias dizem que vão deixar o ministério. Estou falando de ministros. Você está ouvindo ainda? E os filhos de Deus, dessas igrejas, eles estão oprimidos. Porque o diabo, ele oprime. Oprime ou não oprime? Imagine um monte de diabos. Pense em quanta opressão. Uma igreja tomada de diabos. É diabo no altar, é diabo na recepção, é diabo até quando vai sair do banheiro. Então esses filhos estão frustrados, estão enfermos, estão doentes, estão mortos espiritualmente. Tem alguém entendendo? Estão desanimados. Por quê? Porque os filhos do diabo estão agindo e levando as pessoas, levando os bairros, levando os estados, as cidades e as nações para a morte eterna. O que o diabo ama fazer? Ele ama matar, roubar e destruir. E o que os filhos dele amam fazer? Matar, roubar e destruir. Porque os filhos do diabo fazem o que o pai deles faz. Os filhos do diabo falam o que ouvem o pai deles falar. O tema parece exagerado, sim ou não? Levante a mão se você pensa que é um exagero. Levante sua mão aí. Quero ver, levante, seja sincero, sincera. É exagerado? É um exagero esse tema? Pastores de diabos. Oi? Para quem ouve pela primeira vez, sofre um impacto. Como assim, pastor de diabos? Uau, pastor de diabos. Quem está ouvindo pela primeira vez? Pastores de diabos. Primeira vez, olha aí. Então vocês estão impactados, é isso? Então, olhando assim pela primeira vez, parece exagerado. Parece um exagero. Mas, escute isso. Este tema é extremamente importante. É extremamente importante que nós aprendamos sobre isso. Pergunte por quê, apóstolo? Porque nós não somos melhores que Deus. Aponte o dedinho para alguém e diga: você não é melhor que Deus. Porque nós não somos melhores do que o nosso ancestral Adão. Aponte o dedinho: você não é melhor do que o seu ancestral Adão. É importante que nós aprendamos isso, porque nós não somos
melhores que Israel, os reis de Israel, nem os juízes de Israel, nem os sacerdotes de Israel. Aponte o dedinho e diga: você não é melhor do que os sacerdotes de Israel. É de extrema importância que nós aprendamos sobre, porque nós não somos melhores do que Jesus. Agora dê um tapinha nele e nela e diga assim: você não é melhor que Jesus. Por quê, apóstolo? Por que eu estou falando isso, filhos? Você quer saber mesmo? Porque houveram diabos nos céus. Houveram ou não houveram? Houveram diabos nos céus. Está escrito. Posso te mostrar. Ok? Houveram diabos no Éden. Houveram ou não houveram? Houveram ou não houveram? Houveram diabos em Israel e dentro da casa de um sacerdote. E filhos do sacerdote. Houveram ou não houveram? Houveram diabos também na mesa de Jesus. Então, se houveram diabos nos céus, no Éden, em Israel, inclusive na casa de Deus, no tabernáculo, na mesa de Jesus, não haverão diabos aqui na Penny Church? Não haverão diabos aqui na Penny Church? Aos diabos. Não haverão diabos dentro da tua casa? Não haverão diabos lá na tua empresa, lá no teu emprego, lá na tua escola, lá na tua universidade, na tua faculdade? Não haverão diabos lá na tua vizinhança? Você é melhor que Jesus? Quem é que é melhor que Jesus? Melhor que Deus? Melhor do que o sacerdote? O sacerdote Eli? O sacerdote Samuel? Você é melhor do que eles? Então, haverão diabos em todos os ambientes em que você for, inclusive aqui. Jesus disse: não foi eu quem escolhi vocês os 12, mas um de vós é um diabo. Um de vós é um diabo. Vamos continuando. Vocês ficaram tensos? Queridos, você e eu, nós não podemos ser arrogantes de pensar que jamais haverão diabos entre nós. A primeira vez que eu ministrei esse seminário, eu estava sentado com eles. Eu preguei para eles, eu ensinei isso para eles. E mesmo assim, fizeram tudo o que eu ensinei, que eles não deveriam fazer. Eu tomo posse dessa palavra, que a glória da segunda casa é maior e melhor do que a primeira. Mas tudo o que eu disse que caracteriza diabos, fizeram. Inclusive, o diabo que eu tive que expulsar estava lá na minha frente. Oi? Repita, por gentileza. Porque a revelação traz a manifestação. A revelação traz a manifestação. Alguém tem que louvar a Deus. É isso mesmo. A revelação traz a manifestação. E quando manifesta, out! In mighty the name of Jesus Christ. Saia! No poderoso nome de Jesus. Amém.
É bom quando manifesta. Os demônios mais fáceis de expulsar são os que manifestam. Os piores são os que se ocultam, os que se escondem, os que se disfarçam de filhos de Deus. Vamos lá, alguém tem que louvar a Deus. Então, se houveram diabos nos céus, no jardim do Éden, no meio do povo de Israel, povo de Deus, na mesa de Jesus, entre os discípulos, com toda certeza, haverão entre nós. E nós precisamos entender isso, amém? Esse seminário, ele tem o objetivo de nos instruir para que nós não nos tornemos diabos. Nos instruir, nos ensinar. Tem alguém aprendendo a verdade em amor aqui? É em amor que eu estou ensinando. Alguém já tinha aprendido isso, que não fosse aqui? Quem já tinha aprendido isso? Levante a mão. Está entendendo? Então você é um sério candidato, uma séria candidata a se tornar um diabo, uma diaba. Por quê? O povo perece por falta de conhecimento. Quem está entendendo? Está entendendo? Então, esse é o primeiro objetivo. Nos revelar a verdade em amor, para que nós não nos tornemos diabos. E o segundo motivo é nos trazer entendimento. Escute, olhem para mim aqui, redobre sua atenção, que isso é muito importante. Muito importante. Se você esquecer todo o resto daqui para frente, você precisa lembrar disso. Pergunte o quê, pai? Pergunte o quê, pai? Você precisa ter a revelação da verdade em amor, para que quando um diabo ou uma diaba manifestar e o teu pai mandar embora, você não fique do lado dele, você não fique do lado dela. Já contei para vocês o dia que eu fui expulsar o demônio e eu fiquei com dó? Já contei para vocês? Não? Teve uma vez que eu fui expulsar um demônio e eu fiquei com pena dele. Fiquei com pena dele. Sabe, me deu uma dor assim no coração. Falei, não vou expulsar o tadinho do diabo, né? Fiquei assim. Ele pedia, pelo amor de Deus, não me tira daqui não. Eu prometo não fazer mal a ninguém. Aí me deu um negócio assim. Aí o Espírito Santo de Deus, manda embora agora o diabo. Aí eu saia. E foi livre. Mas eu quase que eu deixo o diabo lá. Tá entendendo? Porque ele estava pedindo, pelo amor de Deus. Ele estava todo, sabe, se vitimizando, todo humildezinho. O diabo estava humilde. Era um demônio manifesto mesmo. Você está entendendo? Eu fiquei com dó. Falei, vamos deixar ele aí. Aí o Espírito Santo, manda o diabo embora. Eu mandei o diabo embora. Você está entendendo? Porque muitas vezes, quando o diabo manifesta, por falta de conhecimento, de entendimento, o seu pai expulsa o diabo e você fica com raiva. Por que expulsou o coitadinho? Por que expulsou a coitadinha? Ai, mas era tão gente boa. Era tão bonzinho, tão bonzinha. É mesmo. Então tem que levar para casa. Vamos lá, alguém? Podemos? Temos que aprender isso. Amém? Vamos lá. O que são diabos? Escreva isso. O que são diabos? O que são diabos? Como será que está o chat aí? Tá tranquilo? Amém.
Tá bom. Escreva. Do grego, diabolos, né? Significa. Posso falar os significados? Primeiro, caluniador. Caluniador. Segundo, acusador. Caluniador, acusador. Terceiro, opositor. Agora eu vou liberar significados mais fortes. Posso? Quarto, aquele que entra no meio. Aquele que entra no meio. No meio. No meio. Quinto, força que divide através do engano. Força que divide através do engano. Então, qual o significado da palavra grega diabolos? Primeiro, todo mundo junto? Primeiro, caluniador. Segundo, acusador. Terceiro, opositor. Quarto, aquele que entra no meio. Quinto, força que divide através do engano. Então escute isso. O que são diabos? São todos aqueles que entram no meio do povo de Deus, se opõem à vontade de Deus, causando divisão, através de engano, mentiras, calúnias, fofocas e falsas acusações. Quem está entendendo? Estes são os diabos, os que entram no meio do povo de Deus, glória a Deus, se opõem à vontade de Deus, causando divisão através do engano, mentiras, calúnias, fofocas e falsas acusações. Tem alguém entendendo? Tá interessante? Já identificou algum diabo, alguma diaba aí? Oi? Meu Deus. Mano Fala Deus não está aqui. Tem alguma irmã que pode substituir? Mano Fala Deus? Pergunto: é ou não é importante então aprender isso que estamos aprendendo? Queridos, Deus jamais irá prosperar diabos. Então, se uma igreja, se uma família está tomada por diabos, jamais irá prosperar. Quantos querem prosperar? Quantos querem que esta família prospere? Então nós temos que entender
E temos que nos posicionar. Amém ou não amém? Posso continuar? Eita. Agora eu vou te entregar características. Anote isso. Identificando os diabos no meio da igreja. Repetindo. Identificando os diabos no meio da igreja. Qual é o dom que mais está faltando no meio do povo de Deus? O dom do discernir? Exato. O dom do discernimento de espíritos. E sem conhecimento é impossível ter discernimento. É por isso que você está aprendendo em amor. Quem está aprendendo a verdade em amor, para poder, através do dom de discernimento. Amém ou não amém? Então existem características que revelam quais são os diabos que estão no meio de nós. O diabo, a partir desse seminário, não conseguirá permanecer oculto no meio da igreja. Eu disse que eles não conseguirão permanecer ocultos no meio da igreja. Eles irão ser expostos. Aleluia, glória a Deus. Posso liberar a primeira característica? Amém. Então, a primeira característica, anote. Primeiro, oposição. Um dos significados da palavra diabolos é opositor. Opositor. E o opositor exerce oposição. Então, oposição. Escreva. Se opõe de forma oculta ou pública se opõe de forma oculta ou pública contra os ministros. Amém? Queridos, como eu disse, o diabo mais fácil de expulsar é o que se manifesta. O mais difícil é o que se oculta. É o que age de modo insidioso. A oposição, escute isso com atenção. A oposição pode ser declarada ou não declarada. Ela pode ser escancarada, diga aberta. Diga oposição aberta. Ou ela pode ser fechada, diga oposição fechada. O que mais há dentro das igrejas são oposições fechadas. E a mais perigosa é a altamente destrutiva. Você está entendendo? Aí os diabinhos vão se multiplicando, sabe? Igual os gremlins. Quem assistiu Gremlins? Aquele lá que não pode molhar, que não pode alimentar. Se molhar, se multiplica. Se alimenta, vira monstro, né? E revela quem é. Os gremlins. Assistiram os gremlins, né? Bichinho fofinho, né? É um capeta, é um demônio, é um diabo. Então, os diabos vão se multiplicando. E vão se multiplicando de forma insidiosa, ou seja, oculta, secreta. É igual rato no forro. Você só descobre que já é uma colônia quando está tudo escuro, perto de dormir. É assim ou não é? Pois é. Abra sua Bíblia, eu vou te mostrar
uma oposição oculta. Mateus capítulo 9, do verso 2 ao 4. São textos curtos que eu trouxe. Amém? Para que nós tenhamos clareza daquilo que Deus está falando. Mateus 9, do verso 2 ao 4. Quem pode ler comigo aqui na telinha? Espectadores ao redor de todo mundo. Vamos lá, 3, 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Dá glória a Deus. Versículo 3. Olha, atenção no texto. Leiam. E eis que alguns dos escribas diziam entre. Só que na tradução original é assim, ó, dentro de si. O que eles diziam? 3, 2, leiam. Ele blasfema. Só porque ele disse que perdoaria pecados? Versículo 4. Leiam em alto bom som, 3, 2, vai. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Quem está entendendo? Aqui está um dos exemplos. Tem como trazer mais para não levar tanto tempo, mas é um dos exemplos de uma oposição oculta. A casa estava cheia. Eu tenho pregado tanto nesse texto. Você lembra dele? 4 amigos chegam com um paralítico, tem que descer pelo forro, pelo telhado. Eles romperam o teto para que pudessem baixar o amigo paralítico na frente de Jesus. Jesus, olhando a fé deles, dos 4 amigos, mais a fé do paralítico, disse o que disse, dizendo assim: Filho, tem bom ânimo, os teus pecados te são perdoados. E o que acontece? No meio daquela multidão haviam fariseus, haviam religiosos. E os religiosos logo, pensaram: quem é esse aí para perdoar pecados? Eles falaram algo para Jesus? Falaram ou não falaram? Falaram ou não falaram, igreja? Eles declararam em alto bom som para as multidões? Declararam ou não declararam? Mas se opuseram, sim ou não? Se opuseram a Jesus? Realizaram uma oposição contra Jesus, sim ou não? Mas foi secreta. Foi oculta. Foi aqui, ó, dentro dos pensamentos. Quantas vezes eu estou ensinando aqui e eu sinto os corações. Aí eu solto uma revelação. Quem é esse que pensa que é o terror de Satanás? Você está entendendo? Quando nós nos opomos dentro de nós, estamos entrando na rota para se tornar um diabo ou uma diaba. Não é só porque que nunca aprendemos que não seja verdade. Não é só porque que nós não recebemos diretamente de Deus o que estamos recebendo que não seja verdadeiro. Nem tudo eu recebo diretamente de Deus. Mais de 80% do que eu recebo é através de outros homens e outras mulheres, que são homens e mulheres de Deus. Você está entendendo? 20%, mais ou menos 20, 25% é o que eu recebo de Deus. Dos 25%, 20, 25%, 12% é aqui no altar. Quando eu paro e digo assim, revelation, está caindo revelação, você sabe? Aí Deus já acabou de falar. Amém? Aí você vê ao vivo e a cores. Mas a maior parte é lá no secreto. Lá enquanto estou lavando louça, enquanto estou no banheiro. Amém? Dá glória a Deus. Oposição. E essa é a oposição mais perigosa. Dê glória a Deus porque você tem uma paternidade, uma maternidade que ama. Que perguntem, façam perguntas, que tirem dúvidas. Porque existem líderes que eles não gostam. Ah, tá com dúvida? Vai ler sua Bíblia. Ou então vai procurar no Google. É assim?
Ah, procura no Google. Não. Pode ser assim não. E nesta casa, todos os líderes, todos os pastores, mestres, profetas, evangelistas, amam responder perguntas. Que é para tirar toda a oportunidade das pessoas se tornarem diabos. Alguém tem que agradecer a Jesus também. Amém. Então nós vemos uma oposição oculta, né? Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Às vezes não é uma revelação que está sendo trazida, exposta, que nos faz nos opor. Às vezes é uma decisão que o apóstolo tomou, que o pai tomou, que a mãe tomou. Eu estou trazendo exemplo para a nossa realidade ministerial, mas leva isso para a sua vida, para todas as áreas, em nome de Jesus, amém? Amém ou não amém? Porque às vezes não se opõe aos pais, não se opõe aos líderes dessa casa, mas se opõe ao chefe. Diga-se, diabo. Se opõe à professora. Diga, demônia. São sérios candidatos, queridos. E nós pensamos que é a coisa mais natural, mais normal. Não é normal, não é natural. Você está entendendo? Não é normal, não é natural. Às vezes uma decisão que o apóstolo toma, a apóstola toma, e porque não está no Espírito, quem não está no Espírito não está caminhando, não está acompanhando, está mais ausente do que presente, não entende, aí começa a se opor. Oi? Você lembra do curso? Lealdade e honra? Quem lembra do curso Lealdade e honra? Esses aqui que se opõem de forma secreta, oculta, são sérios candidatos a começar a trilhar as etapas, os estágios da deslealdade. Você está me entendendo? Então, qual é a oposição mais perigosa? A oculta ou a pública? A oculta. E qual é a que mais ocorre nas igrejas e ambientes e outros ambientes? A oculta ou a pública? A oculta. Então, cuidado com o teu coração. Cuidado com a tua mente. Por isso que eu sempre pergunto, alguma dúvida? Não. Se não tem, amém. Mas se tem, pergunte. Não faz mal perguntar. Sabe o que faz mal? É se opor. E depois virar um semeador, uma semeadora. Já já você vai aprender, amém? Amém ou amém? Vamos ao exemplo de oposição pública. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 12. Vamos do verso 22 ao 24. Tem alguém ofendido já? Então dá glória a Deus. Nós estamos aprendendo, amém? Você sabia que eu já fui um candidato a diabo? Fui, do lugar de onde eu vim. É porque eu tinha a síndrome do Messias. Eu achei que eu ia transformar a igreja. Eu achei que eu ia salvar a minha igreja. Tá entendendo? E aí, eu comecei a me opor contra o meu pastor dentro do meu coração. Ele pregava e eu ficava assim. Oh, Jesus. Você está entendendo? Quase virei um diabo. Querendo ser um Messias, quase virei um Satanás. Você está aqui? Eu tenho autoridade para ensinar o que eu estou ensinando aqui. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Podemos? Leiam. 3, 2, 1, vai. Trouxeram-lhe então, você não está lendo, leiam, 3, 2, vai. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Dá glória a Deus por isso. Nosso Jesus é maravilhoso, sim ou não? Versículo 23, vamos lá. E toda a multidão se admirava e dizia, leiam, não é este o filho de Davi?
aqui. Dá glória a Deus. Amados, pense num povo que ama ver Jesus operando, é a multidão. É ou não é? A multidão gosta de ver Jesus em ação, não é? A multidão gosta de estar onde Jesus está, sim ou não? A multidão está sempre aberta, é ou não é? A multidão está, né? O cego viu, glória a Deus, é assim, né? O paralítico andou, amém, celebra, sabe? E chama a gente para estar onde Jesus está, não é assim? Eles vão embora, depois trazem todo mundo que eles podem. É assim ou não é? Diga multidão. Multidão é uma bênção. Diga multidão é uma bênção. Eu amo multidão, é uma bênção. Glória a Deus. Amém? E a multidão sabe reconhecer e honrar quem é Jesus. Ó, não é este o filho de Davi? Quando a multidão começou a declarar essas coisas, estava declarando: esse é o Messias que foi prometido, o que viria da linhagem de Davi. Amém ou não amém? Mas tem um povo nojento. É difícil, irmão. Por isso que eu odeio a religiosidade, queridos. Porque a religiosidade impede as pessoas de reconhecerem Jesus, de celebrarem Jesus. Quando você vê um irmão, uma irmã não celebrando Jesus, pode ter certeza que é um sério candidato, uma candidata a ser um diabo, a ser uma diaba. Quer ver? Quer ver? Versículo 24. Venham comigo, 3, 2, 1, vai. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, vai, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Oh, meu Deus do céu, diga misericórdia. Gente tomada por espírito de religiosidade. Ó, fariseus. Gente que queria aparentar o que não era, que viviam na aparência, mas não tinham a essência. Quem está entendendo? Quando viram quem não tinha aparência, mas tinha essência. Você lembra que a Bíblia diz que ele não tinha nada que o destacasse, né? Jesus não tinha nada que o distinguisse dos demais. Tanto que Judas teve que dar uma bitoca no rosto dele para que os guardas reconhecessem quem era Jesus. Porque era gente como a gente. Sendo Deus, não usurpou o ser. Ele se despojou e assumiu a forma de um servo, de um homem. Amém? Então, gente que não tem essência, mas tem aparência, quando olha para quem não tem aparência, mas tem essência, começa a blasfemar. Os mesmos que disseram que Jesus estava blasfemando lá em Mateus 9, foi o que lembra, sim ou não? Agora em Mateus 12 estavam blasfemando. Estavam blasfemando contra o Espírito, estavam atribuindo a obra de Deus a demônios. E foi uma oposição pública. Eles ouviram a multidão dizendo: este é o filho de Davi? Será que não é este o filho de Davi? Nunca vimos essas coisas. Foi ou não foi? Eles ouviram a multidão. Logo eles começaram a publicar a multidão dizendo: não, este não está expulsando demônios através de Deus não, mas através de Beelzebu, príncipe dos demônios. Começaram a dizer assim: ó, é o Satanás que está operando através dele. Só pode ser um bruxo, só pode ser um feiticeiro, uma feiticeira. O que você está entendendo? Só pode ser um satanista, uma satanista para fazer esse negócio, porque Deus não opera mais como antes. Porque nós nunca vimos isso aí. Vamos lá, alguém. Exemplo claro de uma oposição pública. Essas são raras de acontecer, entendeu? São muito raras, mas acontece. Gente que começa a falar no meio do povo, entendeu? Dizendo assim: ó, isso aí não é de Deus não, entendeu?
começa a apontar coisas infundadas, começa a expor publicamente suas opiniões de forma desrespeitosa. Quem aqui já me viu emitir uma opinião própria? Quem aqui tem aprendido a emitir opinião própria? Eu não ensino ninguém a emitir opinião própria. Eu ensino a buscar a opinião de Deus. Eu não tenho opinião. Se você me perguntar algo, eu não vou dizer, na minha opinião, não. Eu vou dizer, assim está escrito. Assim está. Se estivermos sentados numa mesa, abra a sua Bíblia. Amém ou não amém? Posso continuar? Segunda característica. Vamos lá. Semeadura. Semeadura. Você ainda aguenta? A animação está diminuindo. Cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Escreva: semeiam no meio da igreja. Semeiam no meio da igreja de forma oculta mas sementes. Todo semeador semeia sementes. Semeiam no meio da igreja de forma oculta, mas com acento agudo no A, mas sementes. Mas, isso, de mal. Mas sementes. E eu vou dizer quais são, tá bom? Posso? Calúnias, fofocas, acusações, mentiras, e divisões. Calúnias, fofocas, acusações, mentiras e divisões. Escute. O opositor, a opositora, quer seja pública ou oculta, não ficará, principalmente o oculto, a oculta, não ficará oculto ou oculta para sempre. Não ficará pensando dentro de si para sempre. A língua começa a coçar. Tá entendendo? A língua começa a coçar. Então, vai querer compartilhar do mesmo pensamento. E geralmente não é de forma clara, é de forma insidiosa, de forma traiçoeira. É como se estivesse preocupada, sabe? Você viu? O nosso apóstolo. Ai, que essa cara de bravo. Ele aprendeu. Fiquei até arrupiado agora. Usou vento norte. Mas aí vamos dizer que ele não é posicionado. Que ele não é leal. Não honra. Mas você viu o apóstolo? Sei não, acho que o apóstolo está pregando umas heresias. Você já tinha aprendido isso?
precisamos orar por ele. Vamos orar pelo nosso apóstolo, para que Deus ilumine os olhos do entendimento dele. Começou a compartilhar a oposição. Agora não tem mais um, não tem só um, tem dois. Porque na próxima ministração do apóstolo, quem é que vai estar lá de olho e pensando mal dele? Ou se opondo a ele dentro do coração? O mestre Alisson. Do exemplo. Eu não, né? Tá entendendo? Então, ó, semeou, fez uma semeadura de uma calúnia. Difamou o apóstolo. E o mestre amava o apóstolo, amava ouvir o apóstolo, anotava tudo, depois ia revisar, ia abrir a Bíblia, ia ver durante a semana. Agora é herege. Estou orando por ele, que Deus o ajude, porque os hereges não entrarão no reino do céu. Eita Jesus, obrigado. É só um exemplo que ele está repreendido. Amém. O opositor, a opositora, não ficará consigo para sempre, vai querer semear. É assim que os diabos se multiplicam dentro das igrejas. Daqui a pouco, não tem a família Peng Church, tem as famílias dentro da Peng Church. Tá entendendo? Daqui a pouco tem umas 4 ou 5 famílias dentro da APN. Os que creem no que o apóstolo prega e ensina, nos que não creem mais, nos que estão se esforçando para crer ainda. Tá entendendo? E dos que já entregaram nas mãos de Deus. Vamos lá, alguém? Estou trazendo o exemplo aqui do apóstolo, mas pode ser o exemplo da apóstola, do mestre, seja o William, seja o mestre Alisson, de uma profetisa pastora, você está entendendo? Do evangelista, do pastor, da pastora, do profeta, né? Vocês viram? Profeta. Agora só anda com um sapato diferente agora. Depois que virou profeta. Tô brincando. Alguém glorifica Jesus por essa realidade? O Senhor está nos abrindo para que nós não nos tornemos isso, amém? Amém ou não amém? Então, o semeador, a semeadora, vai buscar alguém aberto, alguém aberta, para ouvir, para receber. E se não for alguém posicionado, se não for um homem ou uma mulher, um filho, uma filha que passaram pelo curso de lealdade e honra, quem está entendendo? E aprenderam e se posicionaram, vai ouvir e vai levar para frente. Vai publicar no Instagram. Você está entendendo? No grupo secreto que o apóstolo nem está lá. E nenhum líder. Estou falando, gente. É impossível. Espere tudo de todos. Abre a sua Bíblia. Mateus capítulo 13, do verso 24 ao 26. Vou lhe mostrar aqui. Muito forte isso. E a hora está avançando. Vamos lá. Do 24 ao 26. Escrito está, leiam. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, leiam: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Versículo 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o fofoqueiro, a fofoqueira, o caluniador, a caluniadora, o divisor,
a divisora, o opositor, a opositora, vai sempre semear algo e ir embora. E é sempre na ausência do pai da casa, da mãe da casa e dos irmãos mais velhos. É sempre na ausência dos leais. Há um faro, querido, satânico, para gente desleal. Gente desleal gosta de andar com gente desleal. E gente leal gosta de andar com gente leal. Então comece a avaliar suas amizades fora daqui. Oi? Comece a avaliar suas amizades. Fofoqueiro gosta de estar com fofoqueiro, querido. Que é tudo farinha no mesmo saco, entendeu? O fofoqueiro se sente confortável na presença do outro ou da outra. É ou não é? Mas esquece que quando ele se levanta da roda da fofoca, ele é a vítima, o próximo. Ela é a próxima. E quem fala dos outros para tu, vai falar de tu para outro. Oi, tá funcionando ainda? Tô mentindo? Então veja muito bem. Veja, o inimigo, quem é o inimigo? É o diabo. Ele semeou enquanto estavam dormindo. Sempre no oculto, sempre escondido pelas trevas, as sombras. Você está entendendo? Vamos lá. Mateus capítulo 13, do verso 37 ao 39. Eu vou terminar nesse ponto aqui, tá bom? Mateus 13, do 37 ao 39. Tá? Leiam comigo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Quem é o filho do homem? Jesus. Versículo 38. Jesus está explicando a parábola, amém? O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do... Tem boa semente aqui? Onde estão as boas sementes desse lugar? A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do filhos do diabo. Misericórdia. Então, o campo é o mundo, não é a igreja, amém? Então, em todo mundo há filhos do reino e há filhos do diabo. Inclusive dentro das igrejas. Vamos lá, alguém? Versículo 39. Leiam. O inimigo que é o... Então, quem semeia os filhos do diabo é o próprio... E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os... Você está entendendo? O opositor, a opositora sempre vai emprestar sua boca. Sempre vai abrir a sua casa. Sempre vai estender a sua mesa para semear. Coisas do diabo. Você está me entendendo? Provérbios capítulo 6. Abra sua Bíblia. Será que Deus gosta dessa semeadura aí? Será que Ele ama? Provérbios 6, do verso 16 ao 19, por favor. E vamos terminar aqui, tá? Semana que vem traria mais três características. Provérbios 6, do verso 16 ao 19. Aprendeu algo de bom? Você ainda está alegre? Já conseguiu identificar pelo menos 5 aí? 5 satanases. Quem pode ler comigo? Vai, 3, 2. Estas 6 coisas o Senhor odeia.
quantas coisas o Senhor odeia? E a sétima, a sua alma abomina. Odiar é diferente de abominar, não é? Não é? Então, 6 coisas Deus, o papai, odeia. E só uma, que é a sétima, ele abomina. Quer descobrir? Vai. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, o coração que maquina pensamentos perversos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, a testemunha falsa que profere mentiras. Tudo isso aqui o Senhor odeia. E o que ele abomina? 3, 2, 1. E o que semeia contenda entre irmãos. Ai, ai, ai. O que semeia contenda, divisões, fofocas, calúnias, difamações, que colhe uma informação e passa do jeito que distorce, do jeito que quer para se favorecer, quer seja para ganhar acesso, ou para ganhar confiança, ou para manipular, para subir, enfim, para remover alguém, é abominável aos olhos do Senhor. E queridos, posso falar algo rasgado aqui? Infelizmente, a fofoca tem sido o esporte internacional de muitos crentes. É ou não é? Mas eu estou só falando, então não fale. Mas é com boa intenção. Nunca há uma boa intenção na fofoca. Pode ter certeza. Amém? Coloque-se sobre os nossos pés. Aleluia. Sim? Fechei em 2. 2, né? 2. Foi, fechei na semeadura. Alguma dúvida? Não? Você gostou da aula de hoje? É de extrema importância. Glória a Deus. Comece a orar agora. Comece a se arrepender. Comece a se arrepender. Às vezes, por ignorância, nós começamos a fazer aquilo que não agrada a Deus. Vou falar algo muito sério. A maior parte das pessoas que agem desta forma que eu expus para vocês, filhos, elas estão agindo na ignorância. Elas nunca tiveram alguém para ensiná-las. Elas nunca tiveram alguém para corrigi-las. Elas nunca tiveram alguém com a ousadia para expor a verdade em amor. Muitos acreditam que era só aceitar Jesus e estava tudo certo. Não, queridos, mas não. É preciso adquirir o caráter do reino de Deus, amém? Erga suas mãos, feche os seus olhos, comece a orar, comece a se arrepender, comece a renunciar, em nome de Jesus. Você é totalmente desculpável. Hoje você é desculpável. Então comece a se arrepender, comece a pedir perdão, comece a renunciar. Renuncie toda a fofoca, renuncie toda essa prática que você tinha por natural, que você tinha por normal, porque você cresceu nesse meio, ou você veio deste meio, que era normal falar mal do pastor, que era normal falar mal da pastora, que era normal ficar falando do irmão, da irmã, que era normal ficar falando dos apóstolos, dos pastores presidentes, que era normal ficar criticando. Você veio de um ambiente, talvez você veio de um ambiente que era natural,
O pastor é o primeiro a ficar espalhando fofocas e calúnias. O pastor é o primeiro a sentar nas mesas para ficar falando mal dos outros, para ficar falando mal das próprias ovelhas, dos próprios filhos, dos próprios irmãos. Se arrependa no nome de Jesus. Comece a se arrepender de todo o coração. Mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de coração. Que você não tenha um coração de uma serpente, mas você tenha um coração de Deus, de Cristo Jesus. Que você não tenha uma língua, uma boca de serpente, mas você tenha uma língua, uma boca santa, que abençoa, que fala bem, que elogia, que é sincero e sincera no Senhor. Que você não tenha um olhar de uma víbora, mas você tenha um olhar de um filho e de uma filha de Deus. O olhar do Pai, o olhar do Pai celestial. Quando você olhar para alguém, você veja como Deus vê esse alguém. Além das dificuldades dele, além das limitações dela, além das incapacidades e imperfeições, que nós nos desfaçamos de toda crítica. Olharam para o nosso Senhor, porque viam um carpinteiro, criticaram ele, que ele não poderia operar milagres. Deus está nos limpando, igreja. Posso falar algo aqui? Deus prefere limpar do que rachar. Seu pai e sua mãe, nós preferimos um limpa do que um racha. É por isso que nós somos sempre sinceros. Se nós podemos resolver juntos, nós resolvemos. Se nós não podemos resolver, por favor, não atrapalhe. Não atrapalhe. Se arrependa. Se arrependa de toda oposição. Sabe? De falar do que você não sabe. De falar do que você não vive. De falar do que você ainda nem entendeu. Fale não. Não fale não. Para não blasfemar. Para não entristecer o Espírito Santo. Eu vou falar, Jesus. Para não perder a herança que Deus já te deu. O manto que você critica jamais será o manto que irá te cobrir. Eu vou repetir porque tem gente que não ouviu. O manto que você critica, o manto ao qual você se opõe, jamais será o manto que irá te cobrir. Jamais será o manto que vai cobrir a tua família. Jamais será o manto que vai cobrir as tuas finanças. Jamais será o manto que irá cobrir o teu casamento. Jamais será o manto que vai cobrir o teu chamado, o teu ministério. Neste manto tem muitos mantos, filhos. Neste manto tem muitos mantos. Ame. Não critique, ame. Não aponte, pergunte. Não se ofenda, aprenda. Não se afaste, corra para perto. Honre. Não seja difícil, facilite.
Não sacrifique, obedeça. Erga suas mãos. Papai, vem aqui, meu apóstolo. No nome de Jesus, vamos orar juntos. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos pelos filhos que estão perto, os filhos que estão longe, os que estão presentes, os que estão ausentes, os que estão no presencial, os que estão no online. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Oramos por nós, oramos por estes, oramos por tudo que leva o nosso nome, por tudo que leva o nome destes. Oramos no nome de Jesus, o Rei da Glória, que haja uma limpeza, haja uma purificação em nós, que os nossos olhos sejam puros, que as nossas bocas sejam puras. Repreendo o espírito de fofoca, repreendo o espírito de ofensa, repreendo o espírito de religiosidade, repreendo espírito de egoísmo, espírito de mentira, espírito de morte, espírito de justiça própria. Repreendo esses espíritos e todos os demais em nome de Jesus. Espírito de indiferença, espírito de frieza, de bloqueio, espírito de ignorância, espírito de incredulidade, de crítica, de deslealdade, de feitiçaria, de manipulação. Saiam daqui agora em nome de Jesus. Soltem os filhos em nome de Jesus. Soltem-nos agora. 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 Em nome de Jesus. É no poderoso nome de Jesus. Que o manto da lealdade e da honra te cubra. Nos cubra agora. Que o manto do amor te cubra e nos cubra agora, em nome de Jesus. Eu declaro e eu decreto, no poderoso nome de Jesus Cristo. Estenda as mãos para receber. Que a temporada da honra chegou na família Peng Church. E se chegou na família, chegou na sua vida também. Chegou no seu lar também, no seu emprego também, na sua empresa também, na sua escola também, no seu curso também, na sua universidade, na sua faculdade. O tempo da honra chegou sobre a família APN e aos ouvidos, sobre todos os que estão ouvindo o que está sendo dito agora. Nós estamos sendo cheios do conhecimento de Deus. Amém? Este conhecimento vem para que nós honremos a Ele e sejamos ainda mais leais e fiéis. Amém? É para que nós honremos a nossa família biológica, para que você honre teu pai, tua mãe, para que você honre teus filhos, teu filho, tua filha. Amém ou não amém? É para que nós honremos os nossos pais espirituais. Amém ou não amém? É para que nós honremos a nossa família espiritual, os nossos irmãos, as nossas irmãs, irmãos e irmãs que Deus nos deu. Amém ou não amém? É para que nós honremos os nossos companheiros de ministério, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, missionários, bispos, presbíteros de outras denominações, de outros lugares. Amém ou não amém? É para que nós honremos todos os irmãos, inclusive os que estão espalhados ao redor de todo o mundo. Amém ou não amém? Eu oro agora ao Pai para que a liberdade e a honra sejam a partir de hoje o testemunho de cada um de nós. Eu oro para que a lealdade e a honra seja o teu testemunho. Seja o teu testemunho. O teu testemunho.
seja o teu testemunho. Você será conhecido ou será conhecida como um homem, como uma mulher leal. Um homem e uma mulher que honram. Então se prepare para que esta realidade chegue a você. Você vai ser provado nisso. Você vai ser provado nisso. E você tem aprendido como preservar a lealdade e a honra. Alguém grite aleluia. Alguém grite aleluia. Alguém grite aleluia. Aplauda o Rei. Glória a Deus. Saiam dos vossos lugares. Vamos honrar o Senhor com as nossas primícias, dízimos, sementes.